Beleza, pessoal? Estamos de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes. Quero ver com você um vídeo aí do presidente Bolsonaro de joelhos, orando com algumas pessoas ao seu lado. Acompanhe aí. Uma história pela frente. Eu quero agradecer a Deus tudo que aconteceu comigo até o momento. Bem como agradecer as pessoas que têm chegado perto de mim para ajudar a vencer essa batalha. Vamos agora sim entrar no covil dos ursos, mas acredito em Deus e peço para Ele sabedoria, força e fé para vencer esse objetivo, Por quê? O futuro de muita gente depende da ação de poucos que estão aqui agora. Obrigado a Deus pela oportunidade. Amém. Amém. Bora! Bora, meu! Beleza, pessoal. Você viu aí o nosso presidente Bolsonaro, né, Jair Messias Bolsonaro, de joelhos. Eu vou entrar primeiro numa questão de joelhos, tá? E vou te perguntar, quando foi que você viu a senhora Dilma, o senhor Michel Temer, o senhor Lula, o senhor FHC de joelhos? Beleza. Se você já viu um desses ex-presidentes, eu poderia falar, eu poderia ter mais longe. Poderia ir lá no senhor Fernando Collor, eu poderia, respeitando, claro, a memória do senhor ex-presidente já falecido, Itamar Franco, mas eu vou parar só nesses que eu citei, nos 4 que eu citei. Quando foi que você viu essas pessoas de joelhos? Olha só, de joelhos. A posição de estar de joelhos é muito significante. Ela revela, primeiro, dependência. Dependência. Um homem muito poderoso aqui na terra, quando ele se ajoelha, seja qual for o homem, ele está dizendo que há alguém acima dele. Há uma força superior à força dele. Primeira questão, de joelhos. Outra coisa que eu queria observar com você. Jesus, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse, mas tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala. Olha só, Jesus nos ensinando a orar, ele disse, fala com Deus. Fala e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ok? Então, de joelhos, ele fala. Ele está fazendo uma oração. E eu não quero aqui fazer uma pirotecnia sobre a fé do Bolsonaro. Não, fé é pessoal. Fé é de cada um. Na verdade, eu não precisava nem estar fazendo esse vídeo. Mas, diante dos fatos que eu narrei no vídeo de ontem, diante desse evangelho socialista que prega que o Bolsonaro não é de Deus, eu precisava fazer esse vídeo hoje. O seu presidente de joelhos, orando, falando com o Pai Celestial, conforme a tua Bíblia manda. E você, infelizmente, ainda acredita na conversa fiada de algumas pessoas. Entre eles, tem vários canais. Eu poderia citar nome por nome, mas tem alguns canais que se destacam falando mal do Bolsonaro. Mas você vai enxergar eles. Porque eles têm os seus jargões. Isso não é de Deus, ainda estão na Matrix, né? Essas coisas. Você já sabe, você sabe de que eu estou falando. Eu não vou citar nomes aqui, entendeu? Mas enfim, Bolsonaro está de joelho falando com Deus. Estar de joelho significa tem alguém superior a mim. Estar falando com Deus significa estou cumprindo o que a Bíblia manda sobre a oração. E o próprio Senhor Jesus, o próprio Yahshua nos ensinou isso, ok? E eu te pergunto, será esses ex-presidentes que eu citei, quando você viu essas pessoas se submetendo a Deus e deixando claro para as pessoas que têm a sua fé em Deus, quando foi que você viu isso? Só para que você comece a refletir. E as pessoas dizem que é a mesmice, que tem um plano maior, que tem uma... Pelo amor de Deus, não caia nessa conversa fiada. Ok? Eu poderia falar sobre essa oração do Bolsonaro aí, juntamente com aquela equipe que está ao lado dele, horas e horas. Mas o exemplo arrasta. Tá? Quando um presidente faz, ou quando qualquer pessoa faz e não fala, ele está dando exemplo.
outras pessoas façam igual eu estou fazendo. É o que o Bolsonaro está dizendo. Eu me submeto a Deus. E é o slogan da campanha, não é um slogan, não. É o que ele vive. O Brasil acima de tudo, mas Deus acima inclusive do Brasil. Deus acima de todos. Ok? E aí tem gente que abre a boca para falar besteira. Então você, cristão evangélico, você católico, sabe? Os meus irmãos, os meus amigos, os meus parentes católicos, que têm a sua fé depositada genuinamente no que a palavra de Deus fala, o nosso presidente está dando um exemplo. O nosso presidente está dando um exemplo para gregos e troianos, para católicos, para evangélicos e para quem não segue nenhuma religião, de que ele se submete a Deus. Então você, evangélico, não se deixe levar por essa conversa fiada que querem que você acredite que o Bolsonaro é da nova ordem, que o Bolsonaro é da maçonaria, que o Bolsonaro é do Satanás. Porque, infelizmente, as pessoas não respeitam nem a fé do nosso presidente. Deus te abençoe, compartilhe o vídeo, deixa aí o seu like, seu dislike. Eu não estou aqui, volto a repetir, eu não estou aqui para falar o que você quer. Eu estou aqui para falar o que eu penso. Se você concorda comigo, tudo bem. Se você não concorda comigo, pelo menos respeite a minha opinião. Eu respeito a opinião das outras pessoas. Mas dizer que o Bolsonaro não é de Deus é mentira. É mentira e estão levando um evangelho mentiroso. É o mesmo evangelho aí. É a mesma coisa desse evangelho da prosperidade que nega que nem todo mundo vai ser rico. Nem todo mundo que serve a Deus vai ser rico. Mas tem um evangelho da prosperidade que diz que você obrigatoriamente tem que ser rico. Porque você é filho do rei. O rei nasceu na manjedoura. O rei não foi recebido sequer pelo seu povo. O rei entrou na cidade de Jerusalém montado num jumento. O rei foi humilhado. Mas você, servo do Senhor, você, filho do rei, vai comer o melhor dessa terra. Se você não comer caviar, você está em pecado. Porque você é filho do rei. Mas o próprio rei, a Bíblia diz, ele se esvaziou de si mesmo. E a si mesmo se fez servo. E foi obediente até a sua morte. E morte de cruz. A Bíblia nos diz isso. Mas você, que acha que inventou a roda da fé, se a pessoa que está ao seu lado, se o teu discípulo, ou se a pessoa que ouve a tua pregação não prosperar, ele está em pecado. Quando o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, foi pobre, foi miserável nessa terra. Foi. Jesus não foi rico, não. Tá? Quem disser que Jesus foi rico, Jesus não foi rico, não, e até pagava imposto. Quando vieram cobrar o imposto de Jesus. E Jesus manda um discípulo pescar. E aí o discípulo pesca e aí oferece paga o imposto por ele e por Jesus. Tá? Jesus era um pagador de imposto como eu e você. Só que a diferença é que a vida dele servia o propósito do reino dos céus. E ele falava, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Enquanto tem muita gente aí pregando um evangelho socialista, falando mal de um presidente, e você, evangélico, ainda embarca nessa barca furada. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.